Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um devocional para podermos estar meditando na palavra poderosa do Senhor, que nos traz direcionamento, que nos traz gratidão, que nos traz amor, porque a palavra do Senhor ela é traduzida por amor, por compaixão, por misericórdia, porque senão, ai de nós se não fosse a graça imerecida que nós recebemos na cruz do Calvário, e por isso estamos aqui hoje louvando e bendizendo o nome do Senhor, pois o Senhor ele tem poder para mudar, para transformar a minha e a sua vida, porque ele deu o seu filho unigênito para que morresse na cruz, para que fosse o sacrifício perfeito e que você tivesse o direito de entrar na presença dele todos os momentos que você precisar para pedir perdão, para pedir que ele te ajude, para pedir que ele te abençoe, porque ele é um pai amoroso. E ontem, como eu disse, muitas das vezes nós, pela motivação errada, nos esquecemos. Não foi ontem, eu acho que foi anteontem que eu disse sobre o filho pródigo, porque as pessoas ficam muito focadas nos filhos que saíram, mas os filhos estão dentro de casa, também não estão usufruindo das bênçãos que o Senhor tem ali, que o Pai tem e já nos deu por herança. Muitas das vezes ficamos fazendo um propósito em cima do outro, orando para nós mesmos, mas nos esquecemos de que nós temos que usufruir de tudo que Deus já nos deu e temos que ser gratos a Ele, porque se nós usufruirmos de tudo que Ele nos deu, nós vamos entender que o reino do Senhor não é comida nem bebida, mas é paz, amor, longanimidade, prosperidade, compaixão, alegria. E isso a gente só encontra no Senhor, pois o princípio de toda sabedoria é o temor no Senhor. Então hoje eu quero deixar para você uma palavra para você meditar e para você entender que o Senhor tem o controle de tudo e que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O filho que está dentro de casa precisa começar a enxergar o pai que tem dentro de casa, porque todos os bezerros cevados para a festa estão ali à sua disposição, mas você tem vivido uma vida de escassez, uma vida miserável, porque não reconhece o pai que tem, não valoriza o seu pai, está pensando somente em galgar mais, ganhar e ficar guardando. Então, com isso, você não tem usufruído de nenhuma das bênçãos que o Senhor tem te proporcionado, tem colocado nas suas mãos. Tem vivido como escravo. Essa é a palavra. Nós nos tornamos tão, mas tão, como se diz, fictícios, cheios de aparência, religiosidade, religiosos, que nós nos esquecemos das almas, porque o principal alvo para servir a Deus é o que? É ganhar almas. E o que nós estamos fazendo? O que nós temos feito? Quantas almas nós ganhamos para Jesus? Não, mas eu tenho que comprar meu carro, mas eu tenho que comprar minha casa. E essa palavra está falando comigo. Está me doendo aqui, sabe por quê? Porque eu preciso me encorajar, eu preciso me colocar à frente da batalha, sabe? Falar desse amor tão perfeito que Deus tem por mim, falar desse amor tão lindo que de Deus, ser mais grata, porque Deus faz tudo por mim e eu tenho feito o que para Ele?
Eu tenho visto as almas morrendo do meu lado e não tenho feito nada. De que me adianta pregar a palavra? De que me adianta subir em cima de púlpitos, ler a palavra, orar, jejuar, se eu não tenho ganhado as almas para Jesus? Então vamos colocar-nos à frente da batalha e vamos ser gratos por tudo que Deus tem feito e vamos para frente, vamos guerrear, pois a gratidão é um dos requisitos do Senhor para a nossa vida. Eu quero ler aqui no livro de Lamentações, versículo 3, capítulo 22, que diz assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Já parou para pensar que nós temos um privilégio enorme de estarmos aqui de pé e que nós não merecemos nada disso que o Senhor tem nos dado? Já parou para pensar que se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido destruídos, esmagados, envergonhados, massacrados pelo mundo, pelo sistema? Por quê? Porque nós não somos nada sem Deus. Mas o Senhor, Ele disse que ama nós de tal maneira que Ele deu o seu Filho. E o Senhor Jesus disse lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então o Senhor sabe, e ali o Senhor Jesus diz para todos nós que Ele não ia abrir mão de nenhum de nós, porque Ele diz assim, ó, de maneira nenhuma lançarei fora aqueles que o Senhor trouxe a mim. O Senhor hoje, Ele está trazendo uma abrangência aqui para você dentro da palavra, que Ele está te chamando porque Ele te ama. Ah, como eu queria que essa palavra chegasse aos corações feridos, mas eu preciso botar minha cara para fora de casa. Eu preciso entender que o Senhor ama as almas e que eu estou aqui presa e não estou fazendo nada para o reino dele. Então o Senhor hoje te chama, assim como Ele está me incomodando. Porque o Senhor Jesus também disse lá na cruz que Ele não abriria mão de você, porque Ele deu a vida dele, cada gota de sangue dele. Você acha pouco? Quando na verdade se alguém te ofender por causa de um filho, você já acha ruim. Se alguém te disser que o seu filho andou por caminhos errados, porque você é culpada, você já se sente toda dolorida. Olha aí, Deus, o que a pessoa está falando de mim. Imagina o que Jesus passou. Ele foi humilhado, massacrado. Arrancaram quase toda a sua carne, de tanto que espancaram ele. Pregaram ele na cruz. Transpassaram as suas costelas com uma lança. Você não suportaria nenhuma chibatada. Ele suportou tudo calado para que você e eu estivéssemos aqui hoje. E que tipo de gratidão nós temos? Porque como se ele tivesse obrigação.
Nós não temos que dizer obrigado, Jesus, por obrigação. Nós temos que ter gratidão de verdade. Nós temos que entender que ser gratos é reconhecer tudo de bom que o Senhor já fez por nós. A gratidão, ela vai além porque ela é graça imerecida. A gratidão não é aquilo que as pessoas fazem para você e ficam jogando na sua cara, lavando a sua cara, como dizem aí. Não. Isso aí você não precisa ter gratidão, porque a pessoa já esfregou tanto na sua cara que você vai acabar tendo repulsa disso. Mas mesmo assim, seja grato. Seja grato por essas vidas também, porque elas também precisam do Senhor, elas precisam ser curadas, elas precisam encontrar a graça do Senhor. Elas precisam ter esse encontro verdadeiro com Jesus. Vamos ser mais gratos, vamos ser mais servos, vamos abrir o nosso coração e vamos falar desse Deus, desse Jesus tão maravilhoso que deu a vida por mim e por você. Para de colocar no contexto e se coloque, foi por você. Já parou para analisar? Se não, senta e analisa se você suportaria 1/3 do que Jesus suportou por você. Você não suportaria nem pelo seu filho, nem pela sua mãe, nem pelo seu pai, por ninguém. Você bate no peito que morre por causa de fulano, por causa de Bertrano, quando na verdade se alguém te der um tapa na cara por conta dessa pessoa que você diz que morre, você já não quer nem saber. Então preste atenção, porque o sacrifício que Deus fez, que o Senhor Jesus fez, o que Deus fez por nós foi dizer que Ele nos ama de tal maneira. Quando a Bíblia diz de tal maneira, é porque é um amor inexplicável, inesgotável, assim como as suas misericórdias. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis. E se você for estudar a fundo a palavra misericórdia, quer dizer miséria, e córdia, que é coração. Nós somos miseráveis e o nosso coração é ingrato. Mesmo assim, o Senhor junta a nossa ingratidão com a nossa miséria e tem misericórdia de nós. E Ele cuida de nós, Ele nos ama incondicionalmente. E hoje o Senhor quer te dizer uma coisa: filha, filho, eu te amo. Não se preocupe com nada, eu estou no controle de tudo. A minha palavra diz, a palavra do Senhor diz lá em Atos 3, que o Senhor levantaria dentre vossos irmãos profeta semelhante. Aleluia, Jesus. E Ele ouvirá. E o que o povo aqui estava dizendo, o que Moisés aqui estava dizendo para o povo? Que o Senhor nunca vai deixar de levantar alguém para dizer que o Senhor te ama e que Ele cuida de você. Porque aqui em Atos, estamos falando aqui nos primeiros capítulos da descida do Espírito Santo. E no versículo 1, está falando sobre o dia em que Pedro e João subiram ao templo para orar na hora 9 e lá encontraram um homem que todos os dias era colocado lá para pedir esmola. E como ele está ali todos os dias e até aquele dia, ninguém
Ele estava na porta do templo, gente. Ninguém, todos os religiosos, e naquele tempo não tinha culto igual hoje, não, que é uma ou 2 horas de culto, tá todo mundo resmungando, não. Então, as pessoas passavam por ele e ninguém teve a ousadia de Pedro e João, porque ninguém teve coragem, todos se acovardaram, todos fizeram como aquela parábola que Jesus conta quando o samaritano está ferido, quase morto na estrada, e o sacerdote passa de largo. Todos fizeram a mesma coisa no templo, passaram por esse homem por anos e anos e ninguém fez nada por ele. Aí Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus, diz para ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então o Senhor Jesus quer que nós façamos isso, que nós usemos o nome que é sobre todo nome, e é no nome de Jesus que nós temos que profetizar bênçãos, que nós temos que profetizar cura, que nós temos que orar pelas pessoas e que nós temos que levantar e fazer o ID, porque Jesus não disse que ele ia descer aqui na terra de novo para pregar para ninguém, não. É nós que temos que fazer isso. Nós fomos chamados, cada um de nós. Então se posicione, seja grata ao Senhor. Isso é ter gratidão, é se lembrar do amor dele e dizer para os outros: Jesus me ama e ele também te ama. E deixa o resto por conta do Espírito Santo, porque não somos nós que fazemos nada, e sim o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que não é importante aquele que rega, aquele que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Então faça a sua parte. Se é regar, rega, se é plantar, plante, mas faça a sua parte e seja grato ao Senhor. A gratidão o coloca em lugares onde a ingratidão jamais permitiria você chegar. Então, quanto mais você agradece, mais coisa boa acontece. Isso pode ser até um clichê, mas é a mais pura verdade, pautada na palavra de Deus. Quanto mais você é grato, mais bênçãos e mais coisas boas chegam até você. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.